Fala pessoal, beleza? Chegou a vez dele. O carro que falou o nome e lembrou de Velozes e Furiosos. Que cara mais engraçado. Eu tô falando do Mitsubishi Lancer. Ele pode ser o seu próximo carro na garagem, né não? Não sei. Bora, vamos conhecer um pouco mais desse carro que sempre foi elogiado por ser muito bonito e ter uma manutenção quase zero. E eu sei que é o sonho de consumo de muita gente. Vamos lá saber um pouquinho da história desse carro, o custo da compra, das peças de manutenção e do seguro. Agora, vem comigo, porque é melhor falar de carro do que falar da vida dos outros. A história do Lancer ela é bem antiga, desde 1973. Acho que muita gente que está assistindo esse vídeo nem era nascida. Se você for ver, são mais de 50 anos de trajetória desse carro, né? O Lancer foi lançado em 2007. Em 2011 ele chegou para a gente como importado, mas só em 2014 que ele passou a ser produzido aqui. E a sua produção ela foi encerrada lá em 2020. E ele competia no segmento dos sedãs médios. Então, Corolla, Jetta, Civic eram seus concorrentes. A vida dele não foi fácil, né? Eu vou focar nesse vídeo na Lancer GT, que ela vinha equipada com um câmbio CVT. Eu sei que existem versões com câmbio manual, 4x4 e turbo, que é o caso da Lancer Evolution. Mas, se fosse para falar de cada versão nesse vídeo, ele ia ficar muito longo. E a ideia é a gente conhecer um pouquinho do carro e saber mais ou menos qual que é o custo de manter ele. Ele é um carro com 160 cavalos, ele usa corrente de comando e o câmbio CVT dele tem 6 velocidades. Essa configuração pode não ser aquela que mais andava, mas o carro é praticamente inquebrável. Esse motor Mivec da Mitsubishi é muito bom. Ele pode ser até obsoleto comparado com os atuais, mas na boa, só sendo um cavalo para quebrar um carro desse. E olha, cá entre nós, é impossível você não notar uma Lancer chegando. Até porque ela mede 4,57 metros de comprimento, né? E aproveitando, o entre-eixos dela são de 2,63 metros. E eu não acho ela um carro tão pesado assim. Ela não passa dos 1.300 quilos. E o porta-mala delas tem 413 litros. E aí, o que você acha? Vai te atender bem? A Lancer usa um motor só a gasolina. Se liga nos números dela. Na cidade, ela faz 10 km por litro e na estrada ela chega a fazer 11 km por litro. Esses números podem mudar, né? É só para ter uma média. Eu vou falar aqui alguns itens das versões HL e HLT, que são as que eu mais achei à venda. Ela vinha com direção hidráulica, freios ABS, airbags frontais, ar-condicionado. Como é de lei, eu vou deixar passando aqui todos os itens de cada uma das versões. Se vocês quiserem ir pausando o vídeo para dar uma olhada, fiquem à vontade, tá bom? Mas não vai embora não, hein? E na versão HL, os bancos de couro eram opcionais, tá? Mas como nem tudo são flores, vamos falar de alguns probleminhas da Lancer. Ela teve um problema nas versões abaixo de 2014, que era o superaquecimento do câmbio CVT. Eu ouvi relatos que isso ocorria porque ela tem umas aletas atrás ali do volante e o pessoal acabava se empolgando ali na tocada e ficava usando, reduzindo e aí ia superaquecendo o câmbio. E isso acontecia nas versões abaixo de 2014, porque eles não tinham o tal do kit tropicalização, que era um radiador que eles colocavam lá para não superaquecer o câmbio. Mas lógico, usa o carro direitinho, sem incorporar o toreto, Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. que não vai ter surpresas. Mas cá entre nós, mesmo sabendo que é um problema preocupante, a gente saber que tem como resolver, a gente fica mais sossegado, né? Eu vi algumas pessoas reclamarem quanto ao consumo dela. Mas, na boa, eu acho isso muito relativo. Mas com certeza vai vir donos de Lancer aí nos comentários falar quanto que eles fazem aí em média de consumo. Mas no geral, o que os donos falam que é um carro que dificilmente dá problema. É só mesmo aquelas trocas de peça de desgaste natural. Lâmpada, pastilha, fluido. Então é um carro sossegadinho de manter. E olha que eu vi opinião de donos ali relatando que tem um carro há 10, há 8 anos. Então eu acho que os caras têm um embasamento para falar, né?
Mas é aquilo que eu sempre falo, né? Entendeu o que eu disse? Se o carro vai dar problema ou não, vai do cuidado dele. Lógico que tem carros que são mais sensíveis e dão um probleminha aqui e ali. Agora você pega um carro desse, que já tem um relato de ser robusto, Sou foda. mantém ele bem cuidado, cara, o carro vai ficar, por exemplo, que nem esse cara aí que falou que relatou, né? Melhor dizendo, que tem o carro há 10 anos e é só ali as trocas de peça de desgaste natural. Então, meu, carro é cuidado. É aquele ditado, né? Como se fosse um segundo filho. Tá me tirando? Ou o primeiro, né? Dependendo de quem for. Agora vamos falar do seguro. Como vocês sabem, eu fiz uma cotação no meu perfil. Solteiro, 36 anos, que usa o carro só para lazer. Lazer, hein? Não ficar tentando fazer drift, sair rebocando aí cofre, nada disso, hein? É lazer. Eu vou deixar os valores passando aí na tela para vocês darem uma conferida. E vocês sabem, né? Precisou de seguro para sua Lancer ou qualquer outro veículo? Fala comigo, hein? Agora chegou aquela hora boa, né? Da gente ficar olhando anúncio. Eu sei que tem muita gente aí que está me assistindo que adora fazer isso. O primeiro que eu separei para vocês tá aqui em São Paulo. Um 2015 e 2016 por 66 mil reais. Esse outro tá lá no Espírito Santo. Um 2018 2019 por 71 mil reais. E o último que eu separei tá lá em Santa Catarina. Um 2018 2019 também por 72 mil reais. Ó, e falando do kit tropicalização que eu esqueci, a Mitsubishi, nos modelos abaixo de 2014, que não tem ele, faz o recal ali de graça, tá? Então não se preocupa. Quando for comprar o carro, confere se ele já passou. Se ele não passou, vai lá e corre na concessionária e, meu, já faz. Agora, vamos ver se ele vai pesar no seu bolso? Óleo de motor mais o filtro, R$ 269 reais. O kit do óleo do câmbio automático, R$ 1.595 reais. O kit de velas, R$ 257 reais. Bobina de ignição, R$ 1.043 reais. Bico injetor, R$ 179 reais cada. Kit de amortecedores, R$ 1.920 reais. Pastilha de freio, R$ 239 reais. Os pneus eu separei na medida 215/45 aro 18. Um pneu com esse perfil, você sabe que você vai sentir um pouquinho as irregularidades do solo e vai deixar ele um pouquinho mais gastão, né? Saindo por R$ 459 reais cada. E ele também tinha versão que usava o 205/60 aro 16 por R$ 479 cada. A Mitsubishi Lancer, mesmo com o passar dos anos, ainda é um carro que chama muita atenção por onde passa. Não dá para negar que ela tem um design marcante e sua mecânica é bem robusta e confiável. Ela tem seus probleminhas, mas nada assim muito difícil de resolver. Lógico, quanto mais cedo se resolve, melhor. Mas é um sedã médio que vai sair daquela mesmice, vai te dar aquele ar de carrinho mais esportivo, mais invocado. Então, se estiver considerando comprar uma, só fica atento nessa questão do kit tropicalização para não ter nenhum superaquecimento do seu câmbio CVT. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Um abraço. Precisou de corretor de seguros, me chama e tamo junto.